Olá, e hoje a gente segue com a nossa série de retrospectivas do Ano da Saúde em 2020. Nessa edição, vamos relembrar reportagens sobre a Covid-19 e as populações vulneráveis. O Em Pauta na Saúde está no ar e você confere agora os destaques do dia. A chegada do novo coronavírus nas favelas, os primeiros dados de infecções por Covid-19 com recorte de raça. E você vai ver ainda a preocupação das comunidades indígenas com as notificações da doença provocada pelo novo coronavírus. Esses e outros assuntos estiveram em pauta na saúde. Falta de água encanada e saneamento básico. Nas favelas, não é difícil encontrar ruas estreitas e esgoto a céu aberto. Além da falta de infraestrutura, casas com apenas um cômodo e muitos moradores. A gente vai rever uma reportagem exibida em março do ano passado sobre a chegada do novo coronavírus nas comunidades. O Brasil tem quase 12 milhões de pessoas morando em favelas ou comunidades, de acordo com o censo do IBGE de 2010. Denominadas pelo próprio IBGE como aglomerados subnormais, as favelas possuem configurações, como, por exemplo, a pouca ventilação entre as moradias, que preocupam autoridades e especialistas neste momento de pandemia de coronavírus. Falando de Rio de Janeiro, né, uma favela como a Rocinha, por exemplo, tem em média cerca de 4 pessoas por cômodo morando, se a gente for fazer aí uma média de todos os cômodos. E, óbvio, para um índice de possível contaminação, é um dado alarmante. A gente ter tantas pessoas morando numa mesma residência e no mesmo cômodo. O Rio de Janeiro é uma das cidades do país com maior concentração de comunidades, ainda de acordo com o IBGE. Dos mais de 6 milhões de habitantes, 22% vivem em favelas. O oceanógrafo Breno Henrique mora em uma das 16 que compõem o Complexo da Maré. Ele trabalha num projeto que mapeia dados sobre saneamento básico na comunidade e está conseguindo fazer o isolamento social, medida que ainda não se tornou realidade para muitos moradores das favelas. Eu tenho, quase certeza de que a maior parte dos moradores não está tendo esse tempo para fazer essa higienização. Exatamente porque pode não ter acesso à água, pode não ter acesso aos produtos de limpeza que eu tenho acesso, pode não também ter um tempo disponível para fazer, ou ter que chegar em casa já tem que fazer janta. Eu, por exemplo, consigo fazer as tarefas domésticas, então minha mãe está isenta das tarefas domésticas. Mas caso um morador trabalhe e não tem ninguém para ficar em casa, quando ele chega em casa, ele já chega para fazer as tarefas domésticas, né? Essa realidade exige que as informações que chegam para essa população sejam mais específicas, garante Clara Sacco, coordenadora do Data Lab, uma organização que reúne os principais dados da favela da Maré. Por isso, a instituição tem elaborado novas formas de comunicação com os moradores. A gente já tem a nossa rede ali dentro dos territórios, né? Então, através dos nossos canais de comunicação, muitos dos nossos jornalistas da nossa equipe de design, de analista de dados, enfim, também estão nesses territórios. Então, tem uma rede direta do pessoal nossa e das nossas organizações. E aí também a gente está pensando novos formatos que a gente está produzindo, como, por exemplo, listas de transmissão no WhatsApp, áudios de WhatsApp, vídeo, redes sociais costumam ser mais eficientes nesse caso, né? Então, além das reportagens, a gente está pensando em esses outros formatos que a gente acha que tem mais eficiência para atingir esse público. Para a arquiteta Tainá de Paula, que é vice-diretora de Relações Institucionais da Seção Rio, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, além de informações específicas, muitos moradores dessas comunidades vão precisar também de ações mais emergenciais por parte dos poderes públicos, como a distribuição de kits de higienização. As pessoas vão ficar sem dinheiro, sem renda, para dar conta das demandas urgentes de higienização, de alimentação. As pessoas precisam acessar cesta básica e uma cesta de higienização com itens de limpeza, com itens de higiene pessoal. Segundo a professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, Edna Maria Araújo, a epidemia terá impactos diretos na saúde pública, o que exige, desde já, mais investimentos no Sistema Único de Saúde. Então, a primeira medida
seria o fortalecimento dessas unidades que estão próximas às favelas, que atendem as comunidades indígenas, as unidades que atendem as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas. A professora, que também é membro do Conselho Deliberativo da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, também reforça a importância de que as políticas públicas garantam uma renda mínima para os trabalhadores dessas comunidades. Além disso, tem a questão da alimentação, porque muitas pessoas que moram nessas condições ou que estão nessa condição de vulnerabilidade são pessoas que, para se alimentar, dependem de estar no trabalho informal, nas ruas, vendendo como camelôs, e no momento que é necessário que todos se recolham, eles têm que ter a garantia, pelo menos, do alimento. Porque sem isso, se eles morrerem do coronavírus, vão morrer de fome. E no mês de maio, o Em Pauta na Saúde trouxe os primeiros dados de infecções por Covid-19 com recorte de raça. Naquele período, ficou evidente que o percentual da doença crescia entre a população negra e diminuía entre os brancos. Quantos por aí já disseram que a Covid, o coronavírus, vai atingir a todos e todas da mesma forma? Que é uma doença democrática que atinge negros e brancos, ricos e pobres, pessoas da periferia e dos bairros de classe alta de todo o país. Aqui no Brasil, 67% dos brasileiros que dependem do SUS são negros. Embora seja um sistema público e gratuito, ou seja, todos têm direito ao tratamento de saúde, uma em cada 3 mortes por Covid-19 representa pretos e pardos. Um percentual de 32,8% de mortalidade, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Essa população ela não é vulnerável porque ela é uma população negra, mas que, em sendo negra, está em piores condições de vida na sociedade brasileira. E, por incrível que pareça, o coronavírus veio desnudar um processo que essa população vem enfrentando. A boa notícia é que o Ministério da Saúde já providenciou uma mudança. Na notificação dos casos de síndrome gripal, vai constar o quesito raça-cor como obrigatório. Nós precisamos saber quem são as pessoas que efetivamente estão morrendo. Nós podemos olhar, nós temos 20 mil mortes, nós temos 10 mil mortes, mas quem está morrendo? Isso é um dado importante, né? Principalmente quando nós trabalhamos em medicina, trabalhando com evidência, né? Nós temos a política de saúde trabalhando com evidência, os dados e os números corroboram com essas evidências. E aí vale ressaltar, combater o novo coronavírus vai além da definição de raça. A questão não tem a ver com nenhum aspecto biológico, até porque raça não é uma questão biológica, não tem nenhuma fundamentação científica, é uma construção social. E a partir disso a gente entende que é o racismo estrutural na sociedade e a reprodução desse racismo na instituição de saúde que faz com que o acesso da população negra, né, aos cuidados em saúde seja muito dificultado. As dificuldades enfrentadas pela população indígena são muitas. Em algumas comunidades, os profissionais de saúde só conseguem ter acesso por avião ou barco. Em abril do ano passado, a gente mostrou aqui no programa que as notificações da Covid-19 começavam a preocupar os povos originários no país. A reportagem é da Bárbara Pereira. Na etnia do professor Edson Caiapó, ainda não há nenhum caso de coronavírus. Mas as notificações ocorridas em outras populações indígenas já preocupam lideranças do povo Caiapó, que está espalhado em aldeias localizadas nos estados do Pará e do Mato Grosso. O povo Caiapó esteve no Ministério Público Federal do Pará para solicitar que sejam realizadas algumas ações efetivas por parte do poder público para tentar barrar, né, a pandemia dentro das comunidades. A maior parte das comunidades Caiapó são comunidades mais distantes da cidade, são comunidades que ficam bem mais isoladas dentro da floresta, geralmente nas margens de rios, né? Então são comunidades grandes, né, relativamente grandes, são pessoas assim que têm hábitos e costumes bem diferentes da sociedade nacional,
a começar pela própria língua, né, a língua Mebengocré falada fluentemente, e hábitos diferenciados, tipo, por exemplo, casas, né, comunitárias, onde muitas pessoas vivem, cozinhas compartilhadas, refeições compartilhadas, utensílios domésticos compartilhados. Para este pesquisador de saúde indígena da Fiocruz, além de medidas sanitárias e de proteção social, algumas já anunciadas pelo governo federal, é preciso também elaborar um sistema de atendimento emergencial nas aldeias, por causa da distância entre as comunidades e os centros urbanos. Eu sugiro, nesse quesito de garantia de atenção à saúde, criar um sistema de plantão via radiofonia, no qual o médico ou enfermeiro capacitado fique na sede do Distrito Sanitário Especial Indígena, disponível para dar orientações para os profissionais que estão nas comunidades fazendo atendimento, notadamente para o agente indígena de saúde, né, que é o profissional que está permanentemente na comunidade. Segundo o último censo do IBGE, o Brasil tem aproximadamente 900 mil indígenas. Cerca de 60% vivem em áreas rurais. São povos diversos, com línguas e costumes variados, mas com realidades muito semelhantes. Uma delas é a circulação de pessoas de fora das aldeias, um fenômeno que preocupa os especialistas neste momento de pandemia. Mas o que a gente recomenda, em primeiro lugar, é que as pessoas da comunidade não saiam para os municípios e nenhuma outra pessoa que não seja da comunidade entre no território indígena também, tá? Com exceção de profissionais de saúde treinados para prestar o atendimento necessário. Para o escritor e líder indígena Ailton Krenak, a principal mudança a ser feita é repensar o excesso de consumo. Há uma espécie assim, de compulsão a hiperatividade, a consumir coisas, a estar presente em todos os lugares, como se a gente fosse desaparecer de uma hora para outra. Vivemos essa urgência. Isso pode ser uma doença já, não um vírus, mas é uma doença antes do vírus. Seria uma doença do espírito mesmo. Esse Covid-19 veio mostrar que nós podemos ser desligados de uma hora para outra sem aviso. Parece que o que esse vírus, o dano que ele causa ao organismo humano, é o de tirar a capacidade do nosso organismo de respirar. E a retrospectiva de hoje fica por aqui. Na próxima edição, a gente volta com outros assuntos que estiveram em pauta na saúde em 2020. Até lá!